Agora, já que a gente estava falando de escala 6 por um, tem gente que queria uma escala até diferente. Uma escala 14, escala 13, não sei. É porque o ex-governador de Minas, o agora pré-candidato do novo Romeu Zema, disse que se eleito vai atuar para que crianças possam voltar a trabalhar. A lei brasileira proíbe o trabalho infantil, ou seja, de menores de 16 anos. A partir dos 14, é permitido atuar como aprendiz, seguindo aí regras específicas. Vamos ver aí o que é que o Zema disse durante a entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na última sexta-feira, no Dia do Trabalho. Hoje é Dia do Trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança só entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável, mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Você sabe que eu realmente fico fascinado com a capacidade que o Zema tem de falar besteira, afetando um certo ar de seriedade, mas o ar de seriedade possível, porque eu escrevi hoje de manhã, ele é assim um misto de um clown com... o que é um clown? Um clown não é exatamente um palhaço, né? Mas no drama, né? Ele é a figura burlesca, mas tentando afetar certa seriedade, né? E isso tem a ver um pouco, e o desassombro com que ele fala essas porcarias tem a ver também com um momento, com a palavrinha alemã maravilhosa, né? Com o Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. E eu já vou falar desse espírito do tempo, e eu tratei disso na minha coluna também. Em primeiro lugar, observar a estúpida ignorância desse senhor. Criança, adolescente de 14 anos pode tirar a carteira de trabalho já no Brasil, com 14 anos, e pode atuar como aprendiz, desde que se pague o salário mínimo hora, porque a criança tem a escola. E há restrições dos 14 aos 18 anos para determinados tipos de trabalho, né? Que preservem a saúde das crianças. Isso tudo está devidamente regulamentado. Eu publico na minha coluna o link para o Manual de Perguntas e Respostas sobre Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. Esse é um nome, é um texto de 60 e tantas páginas. Está tudo ali, tudo regulamentado, portanto, menor de idade pode trabalhar no Brasil, obedecendo a disposições constitucionais, a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, etc. Então, não é proibido adolescente a partir dos 14 anos trabalhar no Brasil. Só que é preciso haver determinadas regras. De resto, muitas já trabalham nas grandes cidades, você vê, desde vender bala, outras coisas que as crianças estão fazendo, né? Então, não é proibido. É mentira que exista qualquer proibição. E aí, gente como Zema se acha exemplo para a humanidade, se acha um farol da humanidade. Então, ele pega, exibe a carteira de trabalho dele, dizendo que trabalhou desde os 14 anos, e é verdade, tem o registro lá feito e assinado pelo avô dele. Publiquei essa imagem hoje, né? O avô dele, na empresa familiar. Empresa grande, cujo conselho depois ele veio a presidir. Suspeito que por força da herança, não exatamente do talento. Porque falando as coisas pavorosas que ele fala, não se chega à idade adulta empresarial, né, se não for por força da herança, né, por força do sangue, porque certamente do talento não foi, né? Esse exemplo de administrador estadual que pegou a dívida do estado de Minas em 104 bilhões e entregou com 182 bilhões, né, e que só conseguiu governar em razão de
ajustes e concessões que lhe foram feitas no Supremo Tribunal Federal, né? Então aí ele vem com esse troço, né? Aí depois ele tentou se explicar que eu sei que no Brasil já permitiu trabalhar, mas eu estava falando dos adolescentes. Que fique claro é o seguinte, aquilo que ele falou na Inteligência Limitada, aliás, eu não estou fazendo nenhum trocadilho com o nome do programa, me dou muito bem com o Vilela, um abraço ao Vilela que comanda Inteligência Limitada, mas evidentemente Inteligência Limitada, o nome do programa sugere, enfim, um concerto de pessoas ali batendo papo, mas quando o Zema dá entrevista, Inteligência Limitada ganha um outro sentido necessariamente, entende? Ele é um espertalhão, isso ele é, né? Agora, eu quero refletir um troço que diz respeito à imprensa brasileira também. A imprensa brasileira, a crônica política e ao que eu chamei do Zeitgeist. Ultimamente, assim, os reacionários delirantes dizem coisas mais abjetas, mais absurdas, mais disparatadas, e sempre tem alguém para dizer, não, gente, tem um lado aí, tem um lado. Hoje existe uma predisposição para que mesmo o fascista mais asqueroso diga alguma coisa que pode ser útil para o nosso debate. E com os progressistas acontece o contrário. Ainda que você tenha a coisa mais esplendorosa, mas existe quase uma determinação. Vá lá e procure o que tem de ruim nesse troço. Sabe por quê? É uma imprensa que a extrema-direita patrulha a imprensa o tempo inteiro e há aqueles que se deixam patrulhar. Se deixam patrulhar por aqueles que os odeiam. Que é um cuidado que eu sempre tomo. Quem me detesta não vai regular o que eu digo. Eu não vou falar isso agora, porque senão quem me detesta vai achar que eu acho o que quiser. Tivesse um juízo um pouco mais isento a meu respeito, talvez eu me detestasse, mas também não é problema meu. Eu não vou entrar na cabeça de quem me detesta. Então o Zema fala isso, assim como ele falou do Bolsa Família, voltou a falar, e aí alguém diz, de fato, há abusos do Bolsa Família. É claro que há abusos do Bolsa Família. Há abuso em toda parte. Em qualquer coisa, há gente que está fazendo coisinha um pouco errada, mesmo nas coisas mais nobres. Meu Deus do céu, Moisés atravessa o deserto. Eu estou trabalhando no universo da simbologia, não é? Atravessa o deserto, o mar se fecha depois. Claro que não aconteceu assim, mas mata os egípcios, os emissários do faraó. Depois de tudo isso, ele sobe o Sinai para receber as tábuas da lei. Demora um pouco, porque tudo indica que era gago, acho que ele e Deus demoraram um pouco para se entender. Isso é uma... Tem essa sugestão na Bíblia, tá? O Moisés fala que ele tinha a língua pesada, né? E se entende que ele pudesse ser gago, né? Tanto é que o Arão, o irmão, é que cuidava das negociações. Enquanto ele está lá, o que fizeram? Fizeram o bezerro de ouro, cara. Não bastou tudo que não bastou Moisés fazer chover maná. Tem sempre gente fazendo coisa errada. Agora é preciso ver se o sentido geral está certo. Então, assim, você pega, quando são teses progressistas, mesmo aquelas que são fundamentais, inclusive, para a economia brasileira, para o capitalismo brasileiro, que parte da expansão do crescimento brasileiro se deve aos benefícios sociais, que viram consumo. O que é? Vamos estudar economia e ter um pouco de decência na zorra dessa cabeça. Entende? Mas hoje, um progressista está sempre tomando porrada, porque não vamos cair nessa, não. Esses comunistas não pensam que eles vão aqui emplacar a verdade deles. Tal. Com o fascista acontece o contrário. Talvez ele tenha uma verdade, talvez haja alguma verdade no que ele disse. E o Zema sacou isso. Tanto é que o Hélio Gaspari, com a devida vênia,
decano do colunismo brasileiro, no momento que acredito que um dia ele se arrependa do que escreveu, disse que quando atacou o Supremo, o Zema fez as pazes com a Inconfidência Mineira. Porque passou a tratar os ministros do Supremo como se fosse a coroa portuguesa. Isso é um colunista de peso. Talvez, se a gente fosse fazer a eleição do colunista número 1 do Brasil, é o Hélio Gaspari. Com justiça. O uso que ele fez dos arquivos que ele ganhou de um prócer da ditadura é exemplar. Os livros que ele escreveu sobre a ditadura são exemplares. Tem de ser lido. Leitura obrigatória para qualquer um da nossa profissão e de qualquer profissão. Mas o Zema fez as pazes? O Zema fez as pazes com a Inconfidência Mineira? Tomando-se a Inconfidência Mineira como um movimento, então, positivo, que afinal, nativista, embora fosse um movimento de senhores. Já recomendei aqui o livro do Kenneth Maxwell. Né? O Kenneth Maxwell deixou claro que, inclusive, muitos inconfidentes não eram favoráveis à libertação dos escravos. Mas, de qualquer modo, era um movimento contra a coroa portuguesa. Só que quando o Zema falou isso, ele já tinha dito que Bolsa Família servia a marmanjões. Ele já tinha dito que o Nordeste era um peso morto no Brasil. Isso é o lado certo da Inconfidência Mineira? Só porque ele bate ministro do Supremo? Que diabo é isso? E aí, claro, a pessoa fala uma merda como essa. Aliás, tem um livro que eu quero recomendar hoje. A pessoa fala uma porcaria como essa. E ganha a chancela de quem está do lado certo da Inconfidência, ela vai falar a próxima. E a próxima foi o quê? Queria acabar com qualquer regulamentação do trabalho infantil no Brasil. Insisto, nós estamos falando do trabalho infantil. E lugar de criança é escola. E o Zema não vem a querer dar uma de gostoso também, porque é o seguinte, eu tenho carteira assinada desde os 15 anos. Desde os 15 anos. E falo... E não estou falando aqui para você... Até porque eu tenho uma coluna histórica na minha historinha sobre isso, com o seu Paulo Guedes. Mamãe era empregada doméstica, meu pai trocava mola de caminhão. Eu conheço condições adversas de trabalho. Quando o Guedes disse que empregada queria ir para Disney, eu fui contar para o Hélio Gaspari como é que era a vida de empregada, que eu ia junto com minha mãe durante um tempo, para ajudar a lavar quintal. E conto lá uma história de tentativa de humilhação. Né? E com 11 anos eu tive minha primeira manifestação absoluta de consciência de classe. E eu fui trabalhar em empresa dos outros, não fui trabalhar em empresa do meu avô. Portanto, não está falando alguém aqui que tem medo de trabalho. Aliás, quem me conhece sabe que eu faço até um pouco de trabalho demais. Não tenho medo de trabalho. Nem meu, nem dos outros. Né? Agora, isso que ele fala é uma estupidez abjeta que ele só fala porque ele sente acolhida. Se eu bater no Gilmar, se eu bater em ministro do Supremo, se eu não sei o quê, eu sei que eu ganho espaço na imprensa. Então eu vou falar as coisas mais absurdas, mais abjetas, mais estúpidas. E pode se preparar que deve estar vindo outra por aí. Outra por aí. Que é a do Bolsa Família, ele repetiu. Ele tinha falado isso no dia 16 de abril, lançando o tal do programa de governo dele, ou que nome tem aquela estrovenga. Aí ele vai e repete. Ele vai e repete. Não, e que fique claro, só quero deixar claro, ele quer acabar com o que há de regulamentação no trabalho infantil. Mas acho que, de certo modo, é bom. De um lado, você está discutindo a 6x1, o fim da 6x1. É preciso, nós falamos aqui, ter critério para fazer isso?
E de outro você tem quem acha que lugar de criança não é a escola. Eu trabalhei desde os 15, mas usei a escola, inclusive para tentar entender e para entender a cabeça de gente como Zema, para poder combatê-la com fatos, com informação. Presidência, o Guilherme Boulos, ele criticou o Romeu Zema em razão dessa fala aí que a gente viu sobre o trabalho infantil. O Boulos escreveu o seguinte nas redes sociais, isso no fim de semana. Defender o trabalho infantil, vamos colocar aí na tela? Defender o trabalho infantil, coloca aí, primeiro, é um ato de covardia. O cidadão que faz isso no Dia do Trabalhador vai além, dá sérios sinais de ser um psicopata. E o nome dele é Romeu Zema. Olha, aí assim, é claro que, bom, vai dizer o quê? Um ministro que é ligado à ala progressista do governo, né? O termo psicopata aí, não creio, claro que ele está usando uma metáfora ou uma linguagem simbólica, né? A psicopatia é outra coisa. O Zema pertence a um entendimento do capitalismo brasileiro que vê nas crianças uma fonte de mão de obra gratuita, assim como ele entende que o Bolsa Família prejudica o empresariado brasileiro, que acha que as pessoas preferem receber Bolsa Família, e ele voltou a repetir isso, a trabalhar